Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Ser aceito em uma faculdade de medicina é o sonho de muitas pessoas. E você conseguiu! Parabéns por esta conquista! Tudo bem, você passou no vestibular. Mas e agora? Estar preparado para salvar vidas exige muito estudo, mas muito mesmo. E às vezes parece que você não vai dar conta. Mas calma, nós já fomos estudantes como você e foi pensando em todos os desafios dessa fase que criamos o Jaleco, o companheiro ideal para os seus estudos. Ao assinar o Jaleco, você tem acesso a milhares de videoaulas, questões comentadas, simulados personalizados, novos conteúdos toda semana. E o melhor,
pode acessar todo esse conteúdo através do seu computador, tablet ou celular. Muito além de se sair bem na faculdade, queremos te ajudar a ser o profissional que você sempre sonhou. Jaleco, o melhor amigo do estudante de medicina. Olá, eu sou Isabel Lopes, médica pediatra e infectologista pediátrica. Neste mês de agosto, estamos assumindo a diretoria da SOMAP, Sociedade Mato Grossense de Pediatria. Eu venho aqui nesse vídeo dar as boas-vindas a vocês ao primeiro curso online de especialidades pediátricas. Este curso é uma iniciativa da LAPED UFMT e tem o apoio da SOMAP. Eu estou aqui gravando esse vídeo do conforto e da segurança da minha casa, pois nesse momento o isolamento e o distanciamento social, eles são imprescindíveis para que nós possamos vencer essa situação do coronavírus no nosso país e no nosso estado. Conto com a presença de todos vocês aí nas suas casas, assistindo essas aulas que serão maravilhosas e mantendo a segurança de estarmos cada um no seu cantinho. Aproveitem esse evento. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro curso online de especialidades pediátricas, realizado pela Liga Acadêmica de Pediatria da Universidade Federal de Mato Grosso, com o apoio da Sociedade Mato Grossense de Pediatria. Diante do cenário atual, marcado pela necessidade de isolamento social e consequente suspensão das atividades acadêmicas presenciais, visando a contenção da disseminação do coronavírus, os eventos online adquiriram grande importância por possibilitarem o acesso remoto ao conhecimento. Então, o nosso evento foi idealizado com o objetivo de abordar temas de grande relevância em pediatria, de diferentes subespecialidades, comuns em provas de residência e na prática diária de médicos e profissionais de saúde em unidades de pronto atendimento. Gostaríamos de agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, Sanarflix, MD Spirit Cirúrgica Gonçalves, PebMed Whitebook, Thaisa Bordando, Jaleco e o canal do YouTube Pediatria Urgente, comandado por uma de nossas palestrantes, doutora Maísa. Todos os inscritos ganharão 15 dias de acesso gratuito na plataforma Sanarflix, 20% de desconto para planos de assinatura na plataforma Jaleco e um cupom de desconto no site da empresa Cirúrgica Gonçalves. Hoje, após a aula, às 9 horas, no horário de Brasília, haverá uma live no nosso Instagram, @lapedufmt, onde serão tiradas as dúvidas da aula e sortearemos um livro de emergências pediátricas da USP, concedido pelo canal Pediatria Urgente, 2 assinaturas semestrais e 3 assinaturas mensais na plataforma Sanarflix e 2 cupons de assinatura trimestral do Whitebook. Para participar dos sorteios, é necessário preencher o formulário de sorteio disponível na descrição do vídeo e seguir as demais regras presentes em nossos posts de patrocinadores no Instagram da Liga. Preencha o formulário apenas uma vez ou será desclassificado para o sorteio. A certificação do nosso evento será concedida pela Sociedade Mato Grossense de Pediatria. Antes de cada aula, iremos disponibilizar uma palavra-chave. Para receber o certificado, o participante deverá preencher um formulário do dia 8 ao dia 10 de agosto com pelo menos 3 palavras-chave. A palavra-chave sempre será dita no início e no final do evento. E a palavra-chave de hoje é insulina. Nossa equipe preparou um material de apoio para os participantes, um acervo científico com importantes referências de cada tema que será apresentado e algumas questões para treinamento. Para isso, tivemos a ajuda do Dr. Flashcard. Esse material será enviado ao nosso canal do Telegram, ao e-mail dos participantes e será disponibilizado no link da nossa bio do Instagram. O tema da nossa aula de hoje é cetoacidose diabética, a urgência endócrino-metabólica mais comum na infância. Está disponível na descrição desse vídeo, na nossa bio do Instagram, um link para dúvidas. Elas serão selecionadas por nossa equipe e respondidas pela professora hoje às 9 horas no horário de Brasília, em uma live no nosso Instagram, @lapedufmt. Boa aula, esperamos que gostem. Nossa primeira aula será sobre cetoacidose diabética com a doutora Maísa Talon. Ela é graduada em Medicina pela UFMT, fez residência médica em Pediatria pelo Hospital Universitário Júlio Miller, é pós-graduada em Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal pelo Instituto Tervius, especialista em emergências pediátricas pela Sociedade Brasileira de Pediatria
e criadora do canal do YouTube Pediatria Urgente. Seja muito bem-vinda, doutora Maísa. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês. E eu vim falar para vocês hoje um tema que é o medo, o terror de quem faz que faz pronto atendimento de pediatria. Cetoacidose diabética. Não é um tema fácil, mas eu acho que a gente, devagarzinho, vai conseguindo destrinchar ele, tá bom? E eu espero poder ajudar vocês e tirar todas as dúvidas. Então, já foi me apresentado, vamos lá. Então, o que eu vou falar para vocês e os nossos objetivos? Eu quero que vocês reconheçam a fisiopatologia do diabetes tipo 1 e a sua descompensação, aprender quando suspeitar e diagnosticar a cetoacidose, reconhecer os exames que a gente vai pedir para cada caso, avaliar a gravidade da descompensação. Eu também quero que vocês aprendam a tratar e identificar situações que podem colocar o paciente em risco de vida, certo? Então, a cetoacidose, ela é uma urgência, tá? Ela é uma urgência endócrino-metabólica e a faixa etária mais comum vai ser nas crianças e é onde a gente vai ter também a maior taxa de hospitalização e óbitos, tá? Ela comete ter 65 mil crianças menores de 1 ano, no ano inteiro, né? E é frequente a descompensação com a cetoacidose ser a primeira manifestação clínica que a família perceba ali, né, de um diabetes tipo 1. Tá? Então, acontece até em 25 a 40% dos casos. E ela é descompensada principalmente por infecções ou falta de aderência ao tratamento, naqueles pacientes que já são diagnosticados, ou por algum estresse emocional. Então, a gente tem tido muita cetoacidose aqui nesse período da quarentena, porque junta o estresse emocional da criança ficar fora da escola, fica só em ambiente fechado, e aí vem a vontade de comer as bobagens, as guloseimas. Então, tem sido frequente cetoacidose nos pronto-atendimentos, tá? E 25% permanece desconhecida. Isso são causas da descompensação da cetoacidose, tá bom? A prevalência é mais comum em menores de 5 anos, e a gente imagina que seja porque nas crianças menores de 5 anos, os sintomas são mais difíceis da gente poder avaliar, e acaba que eles vão passando mais despercebido, e quando essa família percebe, essa criança já está em uma situação mais grave, diferente das crianças maiores, em que elas conseguem queixar o que está acontecendo, né, observar melhor os sintomas, tá bom? E a mortalidade não é alta, ela é baixa, né, 0,15 a 0,3%, mas o principal responsável por essa mortalidade é o edema cerebral. E que quando ele ocorre já com manifestação clínica, ele pode levar a uma mortalidade de 60% até 90%. Então, o nosso terror na cetoacidose diabética é o edema cerebral, e eu vou falar para vocês dele mais tarde, tá? Então, vamos lá, vamos cuidar do nosso amigo cérebro, tá? Nosso amigo cérebro vai aparecer durante a aula várias vezes. Então, o que vai acontecer na cetoacidose diabética? Eu tenho a insulina e tenho seus hormônios contrarreguladores. A insulina, ela faz um anabolismo, onde ela vai captar a glicose para a produção de glicogênio, faz síntese proteica e síntese de gordura, certo? E os hormônios contrarreguladores são responsáveis por um catabolismo. Então, principalmente o glucagon, catecolaminas, o cortisol e o GH, o hormônio do crescimento. Eles são responsáveis pela lipólise, a cetogênese, então a quebra dessas gorduras e dos corpos cetônicos nos hepatócitos, e glicogenólise hepática e muscular. Então, ele vai quebrar o glicogênio do fígado e dos músculos. E aí, a gente vai ter uma queda da insulina, ali pelo mecanismo autoimune, né, na alteração pancreática, e um aumento desses hormônios contrarreguladores. Então, esse é o mecanismo principal. E aí, o que vai acontecer na nossa criança? Eu vou ter uma deficiência de insulina, consequentemente, eu aumento meus hormônios contrarreguladores, e aí, com isso, eu vou ter o quê? Aumento da lipólise, que é a quebra da gordura. Vou produzir maior quantidade de ácidos graxos livres e cetogênese, e com isso eu vou levar uma resistência à insulina, então eu já tenho pouca, e o pouco que eu tenho vai ter mais dificuldade em agir,
e também uma acidose por conta dos ácidos graxos e corpos cetônicos. Vou ter também uma menor utilização da glicose, porque a insulina não vai conseguir colocar ela para dentro da célula. Vou ter um aumento da quebra de proteínas, diminuição da síntese proteica e aumento da quebra do glicogênio, porque as minhas células não estão recebendo glicose. Então, elas acham que está faltando e manda quebrar mais glicogênio para formar mais glicose. Tudo isso vai levar a uma hiperglicemia. Muita glicose no sangue, o nosso organismo tenta eliminar ela através dos rins, então eu vou ter glicosúria e cetonúria. Essa glicose, ela vai puxar água, então eu vou ter uma diurese osmótica, também vou perder eletrólitos e, consequentemente, o meu paciente vai manifestar uma desidratação. Então, essa é a cascata fisiopatológica que acontece no nosso paciente com cetoacidose. A gente vai ter graus variáveis. A gente pode pegar a criança num estágio mais inicial e outras já no estágio mais grave, que eu vou falar para vocês. Então, o que a gente almeja no tratamento da cetoacidose? Eu tenho a hiperglicemia e eu tenho a cetonemia. A cetonemia, ela gera vômitos, ela causa náuseas e vômitos e vai me levar a uma hipovolemia. A hiperglicemia gera glicosúria, cetonúria, com aumento da diurese, perda de eletrólitos e hipovolemia também. Diminui a minha perfusão, aí quanto mais avançado o meu estágio, aí eu posso, além de ter uma cetoacidose, eu posso evoluir com uma acidose lática também, pela baixa perfusão tecidual, e eu vou apresentar um metabolismo anaeróbio ali na minha periferia, com produção de ácido lático, vou diminuir a minha taxa de filtração glomerular, eu vou diminuir a quantidade de glicose que eu elimino na urina e as cetonas, e, consequentemente, hiperglicemia e cetonemia de novo. Então, isso vira um ciclo vicioso, e que a gente precisa quebrar esse ciclo, senão esse paciente corre risco de edema cerebral e morte, certo? E, às vezes, a criança não vai a óbito, mas o edema cerebral, ele é capaz de deixar sequelas irreversíveis, tá? Então, infelizmente, eu já vi crianças que ficaram com sequelas neurológicas graves após episódios de cetoacidose, ok? Então, o que a gente tem que saber na anamnese da minha criança, né? Se é uma primodescompensação, a gente tem que perguntar sobre poliúria, noctúria, porque ele vai ter a diurese osmótica, né? Como ele vai apresentar polifagia nos estágios iniciais e já nos estágios avançados, anorexia, polidipsia, vai beber muita água, vai emagrecer pela lipólise e a proteólise. A gente tem que saber se tem uma história pessoal ou familiar de autoimunidade, náuseas e vômitos, dor abdominal. É muito frequente a dor abdominal, tá, gente? Principalmente quando pela acidose, ela pode fazer uma dor abdominal intensa e fraqueza muscular. Nos pacientes já sabidamente diabéticos, além de tudo isso que a gente tem que perguntar, a gente precisa saber o que aconteceu antes da cetoacidose, qual que é a dose que ele usa de insulina habitualmente, se ele esqueceu de tomar alguma dose, se foi feito algum ajuste durante uma infecção, porque a gente sabe que na sepse, nos quadros infecciosos, a gente tem um aumento das catecolaminas endógenas, que é um hormônio contrarregulador, que pode fazer hiperglicemia, então é frequente. Então, muitas vezes, a família tem que fazer aí um ajuste nas doses de insulina. Como que era o controle glicêmico dele antes, se ele transgrediu dieta, tá? E além de todos os mesmos sintomas da primodescompensação. E no exame físico, o que a gente precisa ver é o peso atual dele e o peso que ele tinha antes, se ele emagreceu, quanto emagreceu, o grau de desidratação. A gente vai observar frequentemente uma frequência cardíaca e respiratória aumentadas, respiração de Kussmaul, vou mostrar para vocês. A gente precisa muito identificar esse nível de consciência e ir acompanhando, porque é um dos sinais mais sensíveis de que essa criança pode estar evoluindo para edema cerebral, hálito cetônico, que ele é referido como um cheiro de maçã apodrecendo, tá? A perfusão periférica a gente precisa acompanhar, e ao exame do aparelho abdominal, ver ali se tem descompressão brusca, dolorosa, se essa dor é pela cetoacidose, ou se pode ter alguma causa subjacente que esteja ali de foco abdominal, tá?
Então, eu trouxe para vocês aqui um vídeo de uma criança com respiração de Kussmaul, tá? Ela é uma respiração profunda e suspirosa. E vocês vão ver que ela é bem profunda mesmo, ele faz uma inspiração bem prolongada. Para uma frequência respiratória tão alta, ele não tem tanto uso de musculatura acessória, é mais taquipneia e uma tiragem intercostal, tá? Então, essa respiração a gente tem que estar muito atento, certo? Então, vamos lá, próximo. Como que eu vou definir? Eu falei para vocês da fisiopatologia, o que eu vejo na anamnese, no exame físico, mas qual que é a definição diagnóstica da cetoacidose? Eu tenho que ter uma glicemia maior que 200, pode ser glicemia capilar, tá? Ou sanguínea, mas capilar é mais rápido, né? Um pH, de preferência venoso, mas pode ser arterial também, menor que 7,3 e ou um bicarbonato menor que 15. E a presença de cetonemia e cetonúria. A gente sabe que no Brasil, a dosagem da cetonemia, que é a quantidade de cetonas no sangue, ela é muito difícil de ser realizada, ela é mais cara e demora. Então, a cetonúria a gente consegue mais fácil, que no próprio exame de urina simples, no nosso EAS, a gente consegue saber se tem corpos cetônicos. E se você tiver, às vezes, numa policlínica, algum lugar mais afastado, que você não consiga fácil, você pode pedir para o paciente urinar ali num copinho de urina mesmo, e você coloca a fitinha. E aí, aquela própria fitinha já te dá um marcador de se tem ou não a presença de cetonúria, tá? É uma fita que vem no kit do exame de urina. É uma possibilidade, tá bom? Porém, eu posso ter pacientes com hiperglicemia sem cetoacidose ainda, certo? Ou por hiperglicemia de outras causas. Eu citei a sepsis para vocês, por exemplo, que pode fazer. E a gente pode ter um paciente em cetoacidose sem hiperglicemia. Por exemplo, uma criança sabidamente diabética, que a família viu que ela não estava evoluindo muito bem, estava passando mal, dor abdominal e a glicemia alta, ela aplica a insulina e leva a criança no pronto atendimento. Então, ela pode chegar com a glicemia tendendo a normal e ter cetoacidose, tá? Porque não deu nem tempo dela compensar ainda, ok? E diagnósticos diferenciais são muito importantes. A cetoacidose, ela passa despercebido com frequência, principalmente nas crianças menores de 5 anos, tá? Então, a gente vai fazer diagnóstico diferencial com alguma doença pulmonar. Então, você viu um menino com uma respiração daquela no vídeo e que você auscultou e você não ouviu o ruído adventício, tá estranho, né? Então, a gente chama de taquipneia silenciosa, que é uma taquipneia que não está relacionada a patologias pulmonares em si. É alguma outra causa, alguma outra doença fazendo ele ter taquipneia. É frequente em situações de acidose, né? A taquipneia para você fazer uma alcalose compensatória. Abdômen agudo também, que eu tinha falado para vocês, que ele é frequente, a dor abdominal na acidose. E aí, se o seu paciente melhorou, você conseguiu compensar a cetoacidose, e ele ainda persiste com dor abdominal, ela deve ser investigada, tá? Sepse, né, que eu falei para vocês, que geralmente não tem cetonemia nem cetonúria, e a gente pode ter também intoxicação por salicilato, tá? Que você vai ter a glicosúria, uma hiperglicemia leve e acidose, mas também não costuma ter cetonúria nem cetonemia. E um diagnóstico frequente é gastroenterite. O pessoal costuma comer muita bola, manda embora a criança com sintomas de náusea, vômito, dor abdominal, falando que é gastroenterite, tá? Então, a gente tem que avaliar, tem que perguntar todos aqueles sinais e sintomas anteriores da anamnese, ok? Sentir o hálito da criança. Se tiver na dúvida, pede aí a glicemia capilar, né? Criança que vomita merece uma glicemia capilar, se a criança estiver mais prostrada, tá bom? E os exames, tá? Eu deixei para vocês essa tabela para vocês terem uma noção de exames que a gente solicita em geral e frequência de que eu devo repeti-los. Glicemia capilar de 1 em 1 hora, que é para acompanhar o nosso tratamento, tá certo? Peço a minha glicemia sérica e uma gasometria venosa a cada 2 a 4 horas, tá certo? A maioria dos aparelhos de gasometria, eles já te dão um valor de potássio, de sódio, de cálcio iônico,
Algumas dão de cloro também. Se o seu aparelho não te der naquele papel impresso, você solicite o cloro. É impossível você manejar uma cetoacidose de forma adequada, sem saber o valor do cloro, para a gente calcular neon gap, tá? Que eu vou falar para vocês. Todos os eletrólitos, ureia, hematócrito. A ureia e o hematócrito, eles vão falar para a gente relacionado à volemia dessa criança. Então, a ureia alta, a gente sabe que é um indicador de baixa volemia. E o hematócrito alto também, porque eu vou ter hemoconcentração. Nessa situação, a creatinina, ela não é, você pode solicitar, mas ela não vai ser um marcador de injúria renal aguda, tá certo? Porque durante a análise laboratorial, ela sofre interferência pelos corpos cetônicos e aí esse valor pode não ser fidedigno, tá bom? É frequente também crianças em cetoacidose evoluírem com desidratações graves e apresentarem injúria renal aguda, principalmente pré-renal, tá bom? A gente pode fazer cetonemia, se você tiver disponível, cetonúria, a cada diurese, o ideal é que você faça, rastrear a infecção, tanto pela sua história clínica, tá bom? Aí o exame físico, se tem alguma suspeita de um foco infeccioso, não necessariamente é tudo bacteriano, né? Pode ser um foco viral. O hemograma é frequente durante a cetoacidose vir com leucócitos aumentados, tá? Uma leucocitose. Mas não necessariamente significa infecção, porque pode ser ali pelo estresse, pela desidratação, ok? Então, não avaliar ele isoladamente. Pedir o restante da sua análise da infecção. Pede uma urina simples, uma radiografia, uma hemocultura, urocultura, aí você vai guiando pela sua história e a faixa etária. Sinais vitais de 1 em 1 hora, diurese, balanço hídrico sempre, então a gente tem que saber quanto que entrou de volume, quanto que saiu. Volumes em excesso são indicadores que aumentam o risco da criança evoluir para edema cerebral, tá bom? E sempre avaliar o estado neurológico, tá? Então, isso aqui ninguém vai decorar, né, gente? Vocês podem ter anotado num caderninho de vocês, para caso vocês estejam manejando um paciente em cetoacidose, vocês saberem como conduzir, tá bom? Então, é isso aí. Agora, vem a parte da matemática, tá certo? Mas é do mesmo jeito que eu falei, ninguém precisa decorar isso, mas são fórmulas importantes que a gente precisa saber para monitorizar esse paciente, tá bom? Então, eu tenho que fazer o cálculo da osmolaridade sérica efetiva, que ela está relacionada ao sódio e à glicose principalmente. Então, na cetoacidose, ela pode variar de 300 até 350, pelo aumento principalmente da glicose. E a gente sabe que nos pacientes em cetoacidose, eu tenho uma hiponatremia dilucional. Então, além de quando minha amostra de sangue vai para o laboratório, e aí a quantidade de ácidos graxos livres na amostra dificultam com que seja avaliado essa quantidade de sódio adequadamente, então ele vem abaixo, tá? O meu sódio corrigido, ele tem muita relação com a glicose. Então, quanto maior a glicemia, o nosso organismo tenta ali diminuir, reter mais líquido para diminuir a quantidade de sódio, para tentar manter uma osmolaridade sérica mais dentro do normal, tá certo? Então, muitas vezes vocês vão ver valores baixos de sódio sérico, mas que se você colocar nessa fórmula, o sódio do seu paciente é normal, ok? Sódios muito baixos ou muito altos também estão relacionados a edema cerebral. Então, nosso amigo cérebro está aqui de volta. O que a gente vai ter? Aqui é o cérebro e aqui é o nosso vaso sanguíneo ali. Então, se eu tenho um aumento da minha osmolaridade efetiva, o que vai acontecer? Todas as minhas células do organismo vão tender a botar a água para o meio extracelular. E as células do nosso cérebro também. E aí, o que ele faz para prevenir essa desidratação das células do sistema nervoso central? Produz osmose diogênicos. Então, isso daqui vai manter a osmolaridade do sistema nervoso central mais alta, para diminuir a quantidade de líquido que é extravasado. E aí, esse líquido que é puxado ali do meio intra para o extracelular, leva a essa hiponatremia dilucional. Então, são fórmulas que a gente tem que acompanhar para manter bem o nosso paciente na mão e preservar nosso amigo cérebro, tá bom?
Então, vamos lá. Outra fórmula, anion gap, né, que são os ânions não mensuráveis, que nada mais é do que o sódio, que é o nosso principal cátion do meio intravascular, menos o bicarbonato e o cloro, que são os ânions, ok? Na cetoacidose, tende a ser uma acidose com anion gap aumentado pela produção de cetoácidos que a gente não consegue mensurar, e o anion gap ele é bem sensível na sua melhora. Então, você vai dosando os anion gaps a cada 2 a 4 horas, e se você estiver conduzindo adequadamente o seu paciente, você vai ver que o anion gap dele vai diminuindo, tá bom? Outra fórmula importante é o potássio, porque a gente sabe que nas acidoses, o que o nosso organismo faz como tampão? O H+, ele entra para dentro da célula e o potássio sai. Então, aquela dosagem sérica que eu colhi de potássio, ela não é real. O meu potássio vai provavelmente estar menor do que aquilo que eu coletei, porque a hora que eu corrigir essa acidose, volta tudo para o lugar. O potássio, ele volta para dentro da célula e o H+ sai de novo, ok? Então, essa formulazinha também. E a fórmula da superfície corporal, que eu optei trazer para vocês o protocolo que fala de volume da superfície corporal, que eu acho ele mais fácil, mais simples, que não tem erro, tá certo? Não fiquem tristes, ninguém vai decorar isso. Anotem, tem um caderninho de emergência de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão precisar um dia, tá? Não esquecer que, eu não quero fazer pediatria, não importa. Adulto também tem diabetes tipo 1 e também pode evoluir com cetoacidose, ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer de monitorização? Então, eu preciso monitorizar constantemente cardíaca o meu paciente. Lembra que eu falei do potássio? Então, ele tem tanto risco de hipo quanto hipercalemia. Então, eu preciso ficar acompanhando o meu ritmo ali, o meu traçado eletrocardiográfico, para ajudar a identificar esses distúrbios hidroeletrolíticos. Ele tem que ser monitorizado em relação à sua resposta clínica e laboratorial. Então, o ideal é que você faça um checklist, que de 1 em 1 hora, tudo que aconteceu com ele, as vitais, os resultados de exame, volume de diurese, tudo esteja anotado, porque o paciente não é seu, você não vai levar ele para casa. Acabou o seu plantão, você vai embora. E não tem coisa mais difícil você pegar um plantão de uma outra pessoa, de um paciente já mexido, é difícil, né? Então, se você se organizar nesse sentido, a condução do seu paciente vai ser muito melhor, tá bom? E o coleguinha da noite agradece. E essa registra na folha de controle, né, que é o que eu falei aqui para vocês, e alertar aos sinais de edema cerebral, sonolência, rebaixamento do nível de consciência, convulsões e coma, tá bom? E a cetoacidose, a gente classifica ela em leve, moderada ou grave, que aí vai depender do pH ou do bicarbonato, certo? E, vamos lá. Lembra desse círculo vicioso que eu falei? A gente quer o quê? Combater a hipovolemia. Então, a gente tem que dar volume, certo? Então, a gente vai fazer uma reposição de líquidos e eletrólitos. Esse é o primeiro pilar do tratamento da cetoacidose diabética. Então, a gente quer restaurar a perfusão tecidual, melhorar a captação de glicose na periferia e, consequentemente, melhorar a filtração glomerular, certo? Mandar mais líquido ali para os rins. E a gente quer combater também a hiperglicemia. Então, o nosso segundo pilar de tratamento é a insulinização. Então, eu vou reverter essa proteólise, a lipólise e a produção dos corpos cetônicos. Eu vou estimular a captação e metabolização da glicose pelos tecidos. Então, eu vou conseguir fazer com que a glicose entre dentro da célula, tá? E eu vou restaurar o metabolismo celular e normalizar a glicemia. Então, esse é o nosso pilar. Repondo líquidos e eletrólitos e repondo a insulina que o nosso paciente não tem, a gente vai conseguir melhorar todos esses sintomas do nosso paciente, certo? Então, como que a gente faz a reposição de líquidos? Existem duas fases. Uma é a de reparação intravascular, onde eu vou repor o que o meu paciente não tem. Então, ele está desidratado, teve uma diurese osmótica, teve vômitos, ele está desidratado. E a segunda fase é uma fase de manutenção,
para eu manter as necessidades dele em 24 horas, pelo menos, pelo tempo, na verdade, em que ele permanecer em cetoacidose, que a média de duração é de 12 horas, se for bem conduzido, tá? Então, são essas duas fases. Vocês vão achar vários protocolos diferentes. Todas as literaturas que eu usei, eu deixei aqui no final, na barrinha de baixo aqui do slide, tá? Eu escolhi para vocês a mais fácil, ok? Principalmente para quem não é pediatra, esses cálculos que eu vou colocar para vocês é o mais fácil, tá bom? Se o meu paciente não tem sinais de choque, ele não tem rebaixamento do nível de consciência, ele não tem enchimento capilar prolongado, o pulso ainda é bom, a gente vai fazer a PA tal normal, não esquecendo que hipotensão não é sinônimo de choque na criança, tá? Hipotensão na criança é um sinal tardio e que indica já que a criança está degringolando e você perdeu seu time, tá bom? Então, hipotensão não é definidor de choque. Então, tem sinais aí de má perfusão, eu vou fazer 10 a 20 ml por quilo e pode ser em 1 a 2 horas. Você pode fazer 10 ml por quilo na primeira hora, você reavalia o paciente. Se ele ainda tiver sinais de desidratação, não teve diurese ainda, você faz mais uma alíquota dessa, não tem problema. Se o seu paciente tiver sinais de choque, eles recomendam que você trate ele, assim como a American Heart Association recomenda, ali pelo Pediatric Advanced Life Support. Então, é choque, 20 ml por quilo em 20 minutos, e você vai reavaliando. O que eles colocam aqui na cetoacidose, alíquotas maiores que 40 ml por quilo em 2 horas, geralmente não são necessárias, tá? Ele está desidratado, mas não tanto quanto no choque. E essa reparação, ela é feita até o meu paciente não ter mais sinais de hipovolemia. A presença de diurese é um bom sinal, porque aí ela vai me permitir passar para a segunda fase, porque é um sinal de que eu voltei a ter taxa de filtração glomerular, certo? E a insulina jamais deve ser administrada nessa fase de reparação. A gente quer primeiro repor o volume intravascular, tá certo? Você começar a insulina antes de 1 hora do seu diagnóstico da CAD é também um sinal, um preditor que que esse paciente pode evoluir com edema cerebral, ok? E a fase de manutenção. Recomenda-se infundir 2 litros por metro quadrado por dia de volume, tá? Aqui é exclusivamente soro fisiológico, que é o que é recomendado. Aqui a gente vai fazer um soro isotônico, que eu vou explicar para vocês. Mas aí a gente tem 2 litros por metro quadrado por dia. Então, eu preciso subtrair desse volume aqui aquilo que eu fiz na expansão, tá certo? E aqui é por metro quadrado. Lembra a fórmula da superfície corpórea que eu falei? Tá? Peso vezes 4 mais 7, dividido por 90 mais o peso. Esse valor, que me der essa fórmula, eu só multiplico por 2 litros, ou 2.000 ml, e esse é o volume que o meu paciente vai ter que receber em 24 horas. E aí eu vou tirar do volume que eu administrei, aqui da expansão, certo? E eu vou subtrair também o volume que eu vou gastar, eu vou usar para fazer a insulina, certo? Mas eu já falo para vocês. É recomendado não ultrapassar 3 litros por metro quadrado e de jeito nenhum 4 litros, porque aí o risco de você evoluir com edema cerebral é altíssimo, tá? Então, a gente vai fazer soluções isotônicas acrescidas de potássio, tá certo? E é baseado no potássio sérico, aquele que eu colhi do sangue do meu paciente e olhei lá o resultado. Então, se tiver maior que 6, eu não vou repor ainda, eu vou esperar diminuir esse valor. Se tiver maior ou igual a 4,5, eu vou repor 20 mg por litro. E se tiver menor que 4,5, que vai ser a maioria das pacientes, a gente vai repor com 40 mg por litro, tá? E a gente vai adicionar glicose à solução de manutenção só quando eu tiver uma glicemia menor que ali 250 a 300, certo? Então, o que o livro de medicina intensiva do Jefferson Piva, o que ele coloca de sugestão para o tratamento? Que eu achei muito mais fácil que dos outros lugares que eu olhei, tá? Ele orienta a gente a fazer 2 soluções. Então, uma ali com sódio isotônico e um potássio de 40 mg por litro, e aí você deixa ali numa bolsa. E a outra bolsa você coloca a glicose a 10,
o potássio de 40, que é o que a maioria dos pacientes vão ter, que é um potássio ali de menor que 4,5, tá? Mas se for maior que 4,5, você põe 20 mEq por litro, ok? E um sódio a 150 mEq por litro, ok? Então, se vocês têm dificuldade, nunca viu falar como que a gente faz esses cálculos, eu vou fazer um merchan. Lá na aula, no canal, tem de cetoacidose. Ela tem bem menos a parte fisiopatológica que essa aula, e ela é bem mais prática na questão dos cálculos, ok? Mas a gente vai usar essa solução, que nada mais é do que eu colocar um volume, eu vou achar quanto que eu vou dar de potássio para esse paciente. O cloreto de potássio, ele tem 2,5 mEq de potássio por ml. Então, é só a gente fazer regrinha de 3, tá certo? E o resto da solução, eu vou botar só soro fisiológico. Então, esse é o mais fácil. Eu acho quanto que eu vou precisar de potássio e o restante eu coloco de soro fisiológico, certo? Então, por exemplo, se o meu paciente está precisando ali pelos 2 litros por metro quadrado por dia, já tirei a expansão e já tirei o volume da insulina, ele está precisando de 1.200 ml por dia, certo? Se eu colocar numa vazão em 24 horas, então eu vou colocar para infundir esse soro aqui a 50 ml por hora. Então, essa é a minha vazão de 50 ml hora, certo? Quando o meu paciente tiver uma glicemia menor que 300, ou a glicemia dele caiu mais que 100 em 1 hora, é indicativo de que eu preciso da glicose. Nesse primeiro caso, é bom, é sinal de que ele está evoluindo bem, está saindo da cetoacidose. Nesse caso aqui, quando a glicose cai muito rápido, não é bom, é perigoso, tem risco de edema cerebral. Então, você pode ou já acrescentar a glicose, ou você pode reduzir a vazão da sua insulina, que eu vou falar mais para frente, certo? Então, se caiu a minha glicemia para menor que 300, o que eu vou fazer? Esse Y ficou fechado e o X ficou aberto, a 50 ml hora. Quando a minha glicemia ficou abaixo, o que é recomendado? Começar com glicose a 5%. Então, olha que legal. Aí eu vou colocar dessa solução 25 ml hora. E dessa solução em outra bomba de infusão, 25 ml hora. No total, o meu paciente vai receber 50 ml por hora de sódio isotônico, de potássio a 40%, a 40 mEq por litro, e a glicose, como eu diluí ela na metade, eu coloquei a 10% aqui, mas na verdade ela vai entrar, após a diluição, a 5%, certo? Até aqui é receita de bolo. Passou daqui, cada paciente ele vai evoluir de uma forma. Então, tem crianças que demoram mais tempo a chegar ao seu alvo de glicose, outras fazem hipoglicemia muito rápido, são muito sensíveis. Até aqui é receita de bolo. O resto, você vai tateando devagar, ok? Então, já vamos para o segundo pilar do tratamento. Então, a gente já finalizou a parte da infusão de volumes, e agora a gente vai falar sobre a insulina. Então, a insulina, a intenção dela é reverter o estado catabólico. Não adianta eu ficar só ali tentando diminuir a glicemia, sem dar a glicose também, porque os dois vão agir na diminuição desse estado catabólico, e eu vou começar a insulina 1-2 horas após a expansão, certo? O seu uso é precoce ou em bolos, que é quando você faz em flush rápido, está associado a edema cerebral. A dose que a gente faz é de 0,1 unidades por quilo por hora de insulina regular, que é a insulina de ação rápida. E a gente sempre deve desprezar os primeiros 50 ml iniciais da solução. Então, eu diluí ali, a diluição padrão que a gente faz é nessa proporção. Eu vou lá pegar 50 unidades de insulina, vai dar meio ml, tá? E soro fisiológico, 500 ml. Isso vai me dar uma concentração de, para cada 1 ml, certo? Eu vou ter 0,1 unidades de insulina, ok? E aí, você vai pedir para a enfermeira jogar fora os primeiros 50 ml da solução,
porque essa insulina inicial, ela vai se aderir ao equipo de plástico e ela não tem funcionalidade. Então, ela tem que ser desprezada, tá bom? E olha que difícil. Se você prescrever insulina regular, 50 unidades, soro fisiológico, 500 ml, a vazão na bomba vai ser o peso da criança, porque a minha concentração é 0,1, a minha dose também é 0,1. Então, se a minha criança tem 10 quilos, a vazão vai ser 10 ml hora. Se ela tem 20, 20 ml hora, ok? E, lembra que eu falei, se cair muito bruscamente a glicemia, ou se o seu paciente estiver mais acordado, já em condições de oferta de líquidos via oral, você pode reduzir a vazão pela metade. Então, se a criança tem 10 quilos, você reduziria a vazão dela para 5 ml hora, certo? E quando o meu paciente já tiver glicemia menor que 200, pH maior que 7,3 e um BIC maior ou igual a 18, me mostra que esse paciente saiu da cetoacidose, tá certo? Então, ele já está apto a gente ir reduzindo essa insulina em bomba de infusão contínua. Mas antes de suspender, a gente tem que fazer 1 a 2 horas antes, fazer uma insulina regular subcutânea para prevenir hiperglicemia de rebote, ok? Então, saiu da cetoacidose, eu ainda vou manter a insulina em bomba, pelo menos ali a meia unidade quilo-hora, faço a regular e até a gente conseguir tirar de vez a bomba, certo? E vou falar um pouquinho do nosso amigo cérebro. Então, por que a gente tem tanto medo do edema cerebral? Ele ocorre geralmente em 4 a 12 horas após o início do tratamento. Mas ele pode ocorrer mesmo antes, então seu paciente já chegar com edema e pode começar até 24 horas depois de ter sido tratado. Principais fatores de risco: crianças menores, primo descompensação, sintomas mais prolongados, uma PCO2 mais baixa do que o esperado, ureia aumentada, acidoses graves, pacientes que usaram bicarbonato, vou falar para vocês sobre isso. Pacientes que receberam grandes volumes infundidos ou que tiveram uma queda rápida da osmolaridade, que foi feita a insulina na primeira hora, ou que tiveram uma elevação ou uma queda muito brusca de sódio, ok? Que eu já falei para vocês no decorrer da aula. E questão da imagem. Então, um paciente tem suspeita de edema cerebral, necessariamente eu preciso fazer uma imagem? E nos estudos, eles viram que o edema cerebral, ele é muito frequente na cetoacidose e em graus variados. E a clínica, nesse caso, vai ser mais importante, tá? Então, não é porque fez a tomo que tem edema, que você vai ter que fazer o manitol ou fazer salina hipertônica, tá certo? Ela é uma manifestação, quando ele é clinicamente evidente, então a criança está rebaixada, comatosa, ela é uma manifestação muito grave de um fenômeno comum. Então, o edema, ele é comum, tá? E eu achei legal compartilhar com vocês esse estudo que saiu aqui no Pediatric, que saiu esse mês agora, em que eles compararam crianças com cetoacidose que fizeram tomografia para a questão do edema cerebral. E aí eles viram que a tomografia não fez diferença, que o sinal clínico, ele foi muito mais útil para você instituir o tratamento para o edema cerebral do que a tomografia. E que a tomografia, ela até postergou o tratamento adequado, tá bom? Então, não se preocupem, vamos focar na clínica. O que a gente quer é não fazer edema grave, certo? Então, a gente tem que focar em evitar de fazer isso aqui. Vocês concordam que muitas dessas coisas que estão aqui, a gente consegue evitar com o tratamento adequado, certo? Nosso amigo cérebro agradece. E então, tá. Mas não falei nada, tô no final da aula e eu não falei nada de bicarbonato. Quer dizer, só falei que ele é ruim, né? O paciente está em acidose, então eu tenho que dar bicarbonato para ele. O bicarbonato, ele pode levar uma hipoxemia cerebral, porque quando eu faço uma alcalose na administração do bicarbonato, eu aumento a afinidade do oxigênio e hemoglobina. Então, eu diminuo a oferta de O2 para as minhas células. Ele leva a um aumento do sódio intracerebral, aumenta o risco de edema cerebral
e faz uma acidose paradoxal no sistema nervoso central. Porque quando eu dou o bicarbonato, ele se quebra em H+, né? E ele se quebra. O bicarbonato, ele vai se quebrar, bicarbonato de sódio. Então, ele tira o sódio e fica o HCO3. Ele se liga ao H+, essa molécula se quebra e vira CO2 e água. Esse CO2, ele é exalado pelos pulmões, mas ele passa a barreira hematoencefálica e acaba fazendo uma acidose no sistema nervoso central, levando a lesão ali no sistema nervoso, certo? Sim, tá? Eu já, infelizmente, várias vezes cheguei nos plantões, a criança tá bicarbonato. O povo gosta de bicarbonato, gente, tá? E não sou eu que tô falando, tá bom? Eu trago para vocês sempre dados da literatura. Então, esse aqui é da revista da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, de 2017, mas eu já pesquisei e não saiu nada de diferente, que o uso de bicarbonato não é mais recomendado, independente do pH. Estudos controlados mostraram não haver benefício, a terapia com bicarbonato pode causar acidose paradoxal, hipocalemia grave e está associada ao aumento do risco de edema cerebral. Atualmente, o seu uso só está indicado na parada cardíaca. Certo? Então, vamos focar nos dois pilares, que é a reposição fluídica de forma adequada, para a gente melhorar a perfusão tecidual, melhorar a diurese e a insulina, para a gente diminuir a produção de corpos cetônicos e, consequentemente, gente, essa acidose vai se resolver. E imagina há quanto tempo essa criança vem evoluindo com a acidose. Você não vai resolver de um dia para o outro. Então, não fiquem focados em números, tipo, o pH está 7,1, agora está 7,13. Não é só números também, é todo um contexto. Às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando, certo? Então, vamos ter parcimônia. E se caso você está no plantão com um amiguinho que está com dificuldade, que gosta de fazer bicarbonato, aí você mostra a literatura para ele, apresenta a pediatria urgente também, que lá tem coisa legal, tá bom? E, finalizando, depois que a criança saiu da cetoacidose, aí a gente coloca, né, a insulina de manutenção, que é a NPH, uma dose média de 0,1 unidades por quilo por dia, em que é administrado de forma subcutânea, 2/3 pela manhã, 1/3 à noite, e a insulina regular conforme a glicemia antes das grandes refeições, tá certo? Isso aqui é um modelo de prescrição, tá certo? Que é desse da Soped, deixa eu ver, não, esse aqui é do livro de emergências da USP, tá? É só uma sugestão. E em pacientes já diabéticos, retorna o esquema que ele usava anteriormente e chama o endócrino, que já deu, né, gente? Então, é hora de chamar o endócrino para ajudar, ok? Alguma dúvida? Espero ter ajudado, espero ter introduzido um pouquinho do que é a cetoacidose para vocês. Se inscrevam lá no canal. E muito obrigada. Acho que é isso. Muito obrigada, doutora Maísa. A gente agradece pela aula excelente e a gente espera poder contar com você em outros eventos. Com certeza, pode contar comigo. E não deixem de se inscrever no canal Pediatria Urgente. E as dúvidas a gente vai responder na live do Instagram daqui a pouquinho, depois que terminar a transmissão da aula pelo YouTube. Muito obrigada. E eu quero ver quem vai ganhar o livro, hein? Eu quero ver quem vai ganhar o livro. Pediatria Urgente, o canal da professora, disponibilizou para a gente um livro para sorteio de emergências pediátricas da USP, que vai ser sorteado também nessa live daqui a pouquinho. Obrigada. Oi, pessoal. A aula acabou, mas a gente ainda vai ter sorteio e a resposta para as dúvidas de vocês lá no nosso Instagram. Então, corre no nosso perfil, @lapedufmt, às 9 horas no horário de Brasília e assista a live. Não se esquece de preencher o formulário para o sorteio só uma vez para não ser desclassificado e o formulário de dúvidas se você tiver alguma. E a palavra-chave de hoje é insulina, não se esqueçam. Agradecemos muito a sua presença e a gente se vê daqui a pouquinho lá no Instagram.